Olá, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa aula, de História do Direito dessa semana. Vídeo bem curtinho, ainda estou me recuperando aqui de uma laringite, por isso que a voz está um pouquinho esquisita, tomara que vocês estejam aí conseguindo me compreender. Vou pedir que vocês façam o texto desse material que está disponível para vocês no Unileão Digital, deixem um comentário no nosso fórum para me dizer se conseguiu compreender direitinho esses conceitos básicos que a gente começa a discutir na aula de hoje e que a gente vai aprofundar na aula da semana que vem. O nosso objetivo hoje é basicamente que a gente consiga entender um pouco da relação entre a história e o direito e sobre a importância, da história do direito para a formação de juristas, porque o jurista ele é diferente do operador do direito e é uma outra conceituação que eu quero que você também saiba distinguir a partir desse nosso encontro de hoje. Tudo bem? Então, vamos lá, começando falando um pouquinho sobre história, Um conhecimento científico que está lá dentro da grande área das ciências humanas e a partir do qual, onde tradicionalmente, se diz, ou pelo menos acho que vai remeter aí o imaginário de muitos de vocês, e não está errado, a gente estuda o passado, E esse estudo, obviamente, não se dá de uma forma objetiva, de uma forma que não em que a gente não pode questionar, porque tudo vai depender da abordagem historiográfica a partir da qual a gente está analisando esse fenômeno lá do passado. Então, compreender a história enquanto um conhecimento científico lá das ciências humanas que se dedica ao estudo do passado é reconhecer a importância que esse passado possui para a compreensão do presente e para que a gente tenha condição também de prospectar o futuro. Eu sempre gosto de comparar o estudo da história como um estudo que é seguro. Assim como num carro a gente dirige olhando para o retrovisor, é importante olhar para trás para que a gente possa se situar bem no lugar presente, onde a gente está, para que esse caminho para o futuro se dê de forma segura. Assim é o estudo da história. A gente olha para esse retrovisor, a gente dá uma olhada nesse passado, a gente tenta compreender esses fenômenos para que o momento presente e para que as considerações, as elucubrações que a gente faça sobre o futuro, elas possam ser mais tangíveis, mais adequadas. O direito, por sua vez, é uma ciência que está dentro de um outro campo, das ciências sociais aplicadas, voltado para a regulamentação da vida em sociedade. O direito dita a partir de regras imperativas, ou seja, coercitivas, que obrigam o comportamento dos sujeitos, Está chegando agora, por exemplo, o período de declaração do imposto de renda. Eu adoraria não precisar declarar, mas eu declaro, porque existe norma jurídica que me obriga. Se eu não cumpro com esta determinação, com esse dever, eu posso sofrer uma sanção. Sempre que eu estou diante disso, eu estou diante de uma regra do direito. É isso que separa o direito da ética, da moral, das regras de etiqueta social. E o direito, portanto, se dedica a essa organização da sociedade, para que, em tese, por meio do cumprimento dessas regras, a gente atinja uma maior possibilidade de coesão social, de justiça, de paz e de ordem. Para que esse direito seja de fato efetivo, para que esse direito seja de fato capaz de promover essa missão com a qual ele se compromete, justiça, ordem, paz, é necessário que nós tenhamos um bom conhecimento da sociedade. Senão a gente pode acabar criando regras que são completamente desproporcionais ou inadequadas para aquela conjuntura, para aqueles sujeitos que vivem ali naquele meio social. É aí que entra a importância do estudo da história pelo profissional do direito. A história do direito vai ser esse ramo aqui da ciência jurídica, onde nós iremos estudar o direito a partir de uma perspectiva histórica, observando especialmente como se deu o fenômeno do direito no Brasil colonial, o direito no Brasil no período imperial, o direito na República Velha, o direito até os dias contemporâneos, para que a gente possa entender que o direito ele é um elemento vivo, dinâmico. As regras às quais nós estamos sujeitos, elas não caíram do céu, Passou, não é mais o Moisés, que desceu lá com as tábuas e foi Deus que quis assim. As regras jurídicas, elas são fruto de um processo político, social e, portanto, histórico.
quanto melhor nós compreendermos essa construção histórica, melhor nós seremos capazes de interpretar e de aplicar essa norma jurídica. Portanto, a história do direito, ela tem um papel, uma função hermenêutica para a ciência jurídica, né? A hermenêutica é uma parte da ciência jurídica que se dedica ao estudo da interpretação, da aplicação do direito. A gente não interpreta o direito de forma louca, sem regras, ao bel prazer. A interpretação acontece seguindo algumas regras. E uma dessas regras é justamente o respeito à historicidade da ciência jurídica. Então, nós hoje, por exemplo, enquanto mulheres, eu sou uma professora, eu sou uma advogada, eu sou uma servidora pública, eu tenho condição de ser tudo isso no século XXI, no ano de 2023, porque eu sou uma mulher deste período, deste momento. Fruto, agradeço a todas as mulheres que derramaram sangue, suor e lágrimas séculos atrás para que eu tenha condição de ocupar esses espaços no momento contemporâneo. Compreender a história, compreender os movimentos políticos e ideológicos que influenciam também os momentos de ruptura, né? Os movimentos revolucionários, é fundamental para entender como o direito vem se construindo enquanto ciência. E aí, gente, para fechar esse vídeo, importante por isso destacar a importância da história para que você se constitua, para que você se forme enquanto um jurista, e não um mero ou uma mera operadora do direito. Né? O operador do direito, eu sempre gosto de usar o exemplo, a analogia do elevador. Se você entrar num elevador, certamente você saberá instrumentalizá-lo. Eu quero ir para o segundo andar, eu aperto o número 2. Ok. Mas se por alguma razão o elevador parar com você dentro, você certamente não vai ter conhecimento técnico suficiente para resolver a questão. Né? É necessário chamar alguém que entende daquela aparelhagem, daquela engenharia, dessa máquina. Então, assim é o jurista. O jurista é aquele que sabe não somente operacionalizar o direito, entender qual é o código, qual é a norma, qual é a jurisprudência que é adequada, mas ela também consegue entender o que está por detrás dessa máquina, o que sustenta essa máquina da ciência jurídica, quais são as suas bases, qual é o seu substrato, quais são os seus princípios, para, inclusive, quando houver uma pane, como no caso do elevador, ou seja, quando a gente estiver diante de situações que ainda não estão positivadas nos códigos ou na jurisprudência, nós tenhamos conhecimento científico suficiente para conseguir trazer uma resposta à questão. Convido todas vocês, a serem juristas, profissionais do direito, que compreendem o direito não como uma mera técnica, mas como uma ciência. E é uma ciência que é histórica, política, ideológica, social. O direito é vivo e é dinâmico, e é construído na luta. Já diria o Ehring, né? Que o direito ele é fruto da luta. O direito não protege quem dorme. Essa luta, esses movimentos acontecem na história, porque nós somos sujeitos humanos e, portanto, somos fruto de uma estrutura, de uma cultura. Se a gente pegasse, por exemplo, a história de uma determinada raça de cachorros, a gente não ia perceber grandes mudanças ao longo dos séculos, porque são sujeitos movidos pelo instinto. Mas na realidade do sujeito humano, cognoscente, aí sim, nós vamos ter inúmeros fatos, mudanças que precisam ser observadas para que, de fato, a vida faça sentido. Convido você a estudar história e história do direito para que o direito faça sentido e você não seja um mero reprodutor ou reprodutora de normas das quais você não faz ideia de porquê, como e quando surgiram. Convido você a embarcar comigo nessa viagem aí rumo ao passado, à memória de muitas das nossas normas jurídicas, e você vai começar fazendo isso, lendo esse texto que eu deixei para você e deixando um comentário sobre isso que a gente discutiu aqui nessa aula curtinha lá no nosso fórum de discussão. Aguardo vocês semana que vem. Beijo, gente. Até lá.